Vamos então dar início. Então, Ana, está tudo bem? Tudo bem, boa tarde. E convosco, está tudo bem? Não está. Então, explica-me lá então o que é que nós viemos aqui fazer, o que é que viemos aqui hoje, estamos todos aqui. Então, hoje estamos aqui na terceira edição do Inclusives, um evento organizado anualmente pela Turma de Gestão de Turismo, aqui na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Queria chamar então aqui ao palco o nosso primeiro convidado, o Dr. Filipe Gaspar, professor aqui na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Seja bem-vindo. Sim, sente-se no primeiro. Sim, de seguida então, chamar a nossa segunda convidada, a doutora Fátima Lopes, que vem então representar a Associação CAIS, cuja missão é contribuir para a melhoria global das condições de vida de pessoas social e economicamente vulneráveis em situações de privação, exclusão e risco. Seja bem-vinda. Quero também chamar então a doutora Mariana Roseira, do Centro São Cirilo, que acolhe e recapacita pessoas e famílias migrantes e nacionais que passam por fase temporária de fragilidade social. Bem-vinda. E por último, a nossa quarta convidada do primeiro painel, a doutora Ana Luísa Martinho, que vem então com uma dupla valência em representação da Associação A3S, que tem como missão a promoção do empreendedorismo social, e também o SCAP, mais precisamente o Centro de Estudos Organizacionais e Sociais do Politécnico do Porto. Seja bem-vinda. E para dar início então à nossa palestra, queria chamar ao palco a doutora Sara Bastos, assessora do Departamento de Inovação, Sustentabilidade e Responsabilidade Social. Muito boa tarde a todos os presentes. Hoje temos o prazer de ter cá alguns dos nossos stakeholders, o que muito nos orgulha, e quero agradecer a todos por estarem aqui. Hoje estamos reunidos, como os nossos alunos disseram, na terceira edição do evento Inclusivos, cujo tema é Caminhar para a Inclusão. O objetivo do Inclusivos deste ano é consciencializar todos os presentes sobre as dificuldades que as pessoas em situação de vulnerabilidade social enfrentam no seu dia-a-dia e as suas diversas formas e como elas afetam as pessoas. Vamos conhecer as associações que trabalham com este público e que se disponibilizaram, o que muito agradecemos, para partilhar alguma da sua experiência e das suas boas práticas na recapacitação e integração destas pessoas no mercado de trabalho. Com esta partilha e com os testemunhos que vamos ter ao longo desta tarde, queremos criar sinergias para podermos trabalhar juntos e ajudar mais aqueles que precisam, impactando positivamente a nossa área de intervenção e de influência. Muito obrigada. Vamos então dar início, passando a palavra então aqui ao professor Filipe Gaspar. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. É com imensa... Eu escrevi aqui um texto para não me perderem tudo o que queria dizer. Em primeiro lugar, agradecer-vos que estarem todos e todas aqui para falar sobre um tema que para mim, em particular, é muito caro, mas acho que também deve ser para toda a gente assim que conhecerem como é que a nossa sociedade funciona. Então, começo por dizer que é com imensa satisfação e entusiasmo que vos dou as boas-vindas a este evento e que é um tema de importância, de extrema importância e de urgência. Vivemos numa sociedade diversa, repleta de desafios e oportunidades. Infelizmente, nem todas as pessoas têm igual acesso a essas oportunidades. A exclusão social é uma realidade dolorosa que afeta muitas pessoas em todo o mundo. Grupos vulneráveis, como pessoas em situação sem abrigo, pessoas com deficiência, pessoas refugiadas, pessoas migrantes, pessoas LGBT, enfrentam obstáculos significativos para o desenvolvimento do seu pleno potencial. Os processos de exclusão social têm um impacto profundo na vida das pessoas.
Quando alguém é excluído da comunidade, nega-se a essa pessoa o direito fundamental à dignidade, ao desenvolvimento pessoal e à realização dos seus sonhos. A falta de oportunidades de emprego e a marginalização constante prejudicam o bem-estar físico, emocional e psicológico dos indivíduos afetados. Isto cria ciclos viciosos de pobreza, desigualdade e desesperança. Além disso, a exclusão social não afeta apenas o indivíduo, mas também impacta negativamente o tecido social como um todo. Quando grupos inteiros são marginalizados, perdemos a riqueza da diversidade, da criatividade e do talento que poderiam contribuir para o desenvolvimento económico, social e cultural da nossa sociedade. Os grupos marginalizados desempenham um papel crucial no desenvolvimento de uma sociedade verdadeiramente inclusiva e progressista. São essas vozes e perspectivas que desafiam as normas estabelecidas, estimulam a criatividade e promovem a mudança. Ao abordarmos as barreiras que limitam o acesso a oportunidades e recursos, estamos a criar um caminho mais justo e equitativo para todos e todas. Isto não apenas melhora a vida destas pessoas, mas também fortalece o tecido social, fomenta a coesão e constrói uma base sólida para um desenvolvimento sustentável. Mas calma. No entanto, temos motivos para acreditar que a mudança é possível. É fundamental reconhecer que as instituições de ensino e as empresas têm um papel fundamental na promoção da inclusão. As instituições de ensino podem fornecer a educação necessária para capacitar e preparar essas pessoas para o mercado de trabalho. Como disse Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que podemos usar para mudar o mundo. A educação é mesmo esta arma. São estas as palavras inspiradoras que nos guiam na busca de um futuro mais justo. As empresas, por sua vez, têm a oportunidade de abrir as suas portas, promovendo a diversidade e oferecendo oportunidades reais de emprego para aqueles e aquelas que são frequentemente marginalizados. Ao investirmos nos processos de inclusão, não apenas estamos a transformar a vida das pessoas, mas também estamos a construir uma sociedade mais justa, equitativa e próspera. Ao eliminar as barreiras que impedem o acesso igualitário a oportunidades, estamos a fortalecer valores de solidariedade, justiça e de respeito mútuo. Portanto, durante as próximas horas, teremos a oportunidade de ouvir especialistas, profissionais e pessoas diretamente afetadas por estas questões. Os nossos oradores partilharão perspectivas valiosas e inspiradoras, ajudando-nos a compreender os desafios e as soluções para o envolvimento destes grupos no mercado de trabalho. Acredito que, ao unirmos os nossos esforços e dedicarmos recursos de combate ao isolamento, podemos construir um futuro onde todos e todas tenham igualdade de oportunidades. Espero que no final deste evento saiamos com uma visão mais ampla, ideias concretas e um compromisso renovado de caminharmos juntos e juntas em direção certa. Portanto, agradeço a presença de cada um de vocês e desejo que tenhamos uma conferência repleta de aprendizagem, de diálogo e de inspiração. Muito obrigado. Obrigada. Vamos então agora ouvir a doutora Fátima Lopes. Que vamos precisar aqui da apresentação, não é? Boa tarde a todos e a todas. Eu começaria por agradecer à Escola de Hotelaria e Turismo do Porto o convite que direcionou à CAIS para estarmos aqui hoje a partilhar a nossa perspectiva e a nossa experiência do que é o trabalho com a população em situação de vulnerabilidade, mas agradecer sobretudo esta iniciativa e o facto de unirmos aqui estes diversos setores nesta conversa franca e informal, mas que consiga traçar aqui alguns caminhos de inclusão, que acho que é isso que queremos todos falar hoje. Meu nome é Fátima Lopes, sou assistente social na Associação CAIS há 5 anos, trabalho sobretudo na área da empregabilidade e hoje gostava então de vos trazer a nossa perspectiva sobre quais são as necessidades e quais são os apoios e o papel que as empresas, que a sociedade pode ter neste caminho de inclusão para as pessoas em situação de vulnerabilidade. A Associação CAIS, eu penso que será um nome que já conhecerão, portanto a Associação CAIS existe. Como é que eu faço isto? Ok. Tens um apontadorzinho também? Ok, já está. É só bom.
A Associação CAIS existe há 29 anos e nós temos como missão promover a integração de pessoas em situação de vulnerabilidade através da capacitação. Esta é a nossa metodologia. Promover a capacitação para que as pessoas consigam reintegrar-se no mercado de trabalho e voltar a ganhar o seu lugar de direito na sociedade, voltar a adquirir os seus direitos. Então, concretamente, quando nós falamos de uma situação de desemprego, que é aqui um fator de vulnerabilidade, eu penso que passa muitas vezes pela cabeça das pessoas, e ouve-se isto na sociedade, e às vezes de uma forma não muito simpática até, que a solução para o desemprego passa por dar emprego. E nós na CAIS, com a nossa experiência, acreditamos que não. E acreditamos que não porque as pessoas em situação de vulnerabilidade vivem uma situação... Não está... Foi a primeira. Ah, é para lá, ok. Para lá, obrigada. Agora já sabes que é para lá. E acreditamos que, e a nossa experiência diz-nos que não é só dar-nos um trabalho que resolve a situação, porque estas pessoas partem em desvantagem para o mercado de trabalho. Há aqui um conjunto de fatores que chamaria multivulnerabilidades, achei que eu não ia conseguir dizer a palavra disso, não repito, mas há aqui um conjunto de fatores que faz as pessoas realmente partirem para o mercado de trabalho em desvantagem. Estamos a falar de pessoas, muitas vezes, com fraca escolaridade, com fracas qualificações profissionais, com fracas competências pessoais, sociais, profissionais, com baixa literacia a nível digital, pessoas que tiveram pouquíssimas experiências de trabalho ou as experiências que tiveram foram precárias, foram informais e, no fundo, estes fatores que influenciam depois a sua performance no trabalho aliam-se a um conjunto de fatores da sua vida, nomeadamente a pobreza, nomeadamente a falta de competências como a autoestima, a falta de confiança em si, o facto de viverem em isolamento social, de terem baixo suporte, baixas redes de suporte e uma história de vida muitas vezes estigmatizante. E estes fatores alimentam-se uns aos outros. Portanto, uma pessoa que vem de um contexto de pobreza socioeconómico teve acesso a contextos sociais muitas vezes pouco enriquecedores. Esteve em contextos de trabalho precários, mal pagos, com muita dificuldade em entrar em empresas mais estruturadas, com dificuldade depois de gerir também a sua frustração por estas experiências não tão gratificantes. E este conjunto de fatores faz com que as pessoas realmente tenham dificuldade em entrar no mercado de trabalho. Estão em desvantagem quando competem com outras pessoas para tentar entrar no mercado de trabalho. E este é um ponto de partida que se a sociedade tiver consciência deste ponto de partida mais atrás em que estas pessoas estão, poderá realmente tomar uma ação para colmatar esse ponto de partida mais atrás. Então, na nossa perspectiva do que é a nossa experiência com estas pessoas, quais são, assim, de forma resumida, as necessidades que nós consideramos que terão para a reintegração no mercado de trabalho? Desde logo, a necessidade de desenvolvimento de competências. Eu cresci num contexto, numa estrutura familiar que me permitiu ter experiências enriquecedoras, que me permitiu desenvolver diversas competências que não são muitas vezes as experiências e o suporte profissional, o suporte social que estas pessoas tiveram. Desenvolveram competências, mas competências que não são as que o mercado de trabalho valoriza. Questões como a comunicação, como as relações interpessoais, como a gestão e a resolução de conflitos, como a resolução de problemas, são competências que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida quando os contextos nos permitem desenvolver essa competência.
E nem sempre acontece. E, portanto, eu diria que o primeiro ponto para que as pessoas não partam desta desvantagem é exatamente a possibilidade de desenvolverem competências pessoais, sociais, profissionais. Uma outra necessidade, e este para mim é um ponto muito importante, é a aproximação ao mercado de trabalho. E volto ao ponto inicial. Não chega a dar-nos uma oportunidade de trabalho. Não é suficiente. É preciso que as pessoas possam fazer um caminho na empregabilidade, que se possam aproximar gradualmente do trabalho, para que não tenham, o que acontece muitas vezes, entradas e saídas no mercado de trabalho que só geram frustração e que só aumentam esta falta de confiança em si próprios e até no outro. E o que nós vemos muitas vezes, e dizemos muitas vezes isto na CAIS, não é nada difícil conseguirmos trabalho para estas pessoas, conseguirmos oportunidade de trabalho. Aliás, estamos numa fase em que o mercado está favorável e portanto, pela falta de mão de obra, isto é uma oportunidade para estas pessoas. A questão é a manutenção do posto de trabalho. É não desistirem ao final de uma semana, ao final de 2 dias, ao final de umas horas, porque não têm, às vezes, capacidade de gerir a frustração, porque não estão habituados às exigências de trabalho, porque não estão habituados às relações interpessoais que geram conflitos normais do contexto de trabalho, e isto faz desistir. E esta entrada e saída no mercado de trabalho é extremamente desgastante e chega ao ponto que leva ao total desânimo. E, portanto, eu penso que as pessoas precisam de se aproximarem do mercado de trabalho. O que nós queremos dizer com isto é, não precisam às vezes diretamente da oportunidade de trabalho, precisam de um contexto protegido, precisam de um estágio, precisam de uma formação profissional, de algo que os vá fazendo aproximar do que é o contexto real de trabalho. Na CAIS, e eventualmente conhecerão a revista CAIS, que é vendida há 29 anos em Portugal, com uns senhores e umas senhoras com uns coletes amarelos na rua. Isto para nós é um projeto de aproximação ao mercado de trabalho, porque se trabalham competências não estando no mercado de trabalho formal. Portanto, enquanto se está a vender a revista, estamos aqui a trabalhar competências. Temos uma oficina, CAIS Recicla, que aproveita desperdício para produção de produtos de ecodesign, onde os nossos utentes participam e onde trabalham competências de relação com os outros, de comunicação, de receber uma orientação e executar uma tarefa, de ter um brio naquilo que estão a fazer, de corresponsabilidade, porque a minha tarefa depende da tua e a tua depende da minha. E, portanto, são estas pequenas experiências que levam à aproximação do mercado de trabalho, que fazem ganhar confiança e que permitem que depois a oportunidade de trabalho formal e efetiva que exista seja concretizada eficientemente, não é? E não seja mais uma desilusão. E por último, e penso que temos que falar deste ponto, a necessidade é que terminemos com os preconceitos. O preconceito levanta muros, o preconceito fecha portas, o preconceito não dá oportunidade. E o que nós estamos a falar, quando falamos de inclusão, é de oportunidade. E precisamos que estes encontros existam e que a sociedade também procure informação para que possa mitigar estes preconceitos, terminar com eles e olhar para a pessoa como pessoa e não com uma história que está lá atrás, com uma forma de vestir, com um sotaque, com uma cor de pele. Portanto, que estes preconceitos caiam por terra, se veja a pessoa e o potencial que pode vir dali, como forma de também eu, como sociedade, como empregador, ganhar com isso. Diria que estas são as necessidades desta população. E então, sendo assim já muito concreta, como é que, como empresas, como sociedade, nós podemos apoiar? Eu diria que o primeiro ponto é exatamente esta possibilidade de aproximação no mercado de trabalho que as empresas podem permitir ao promoverem estágios, e o IFP tem apoios aos estágios e à contratação que as empresas podem mobilizar, e às vezes há um desconhecimento disto. Podem mobilizar estes apoios para a reintegração, permitir os estágios, permitir o emprego protegido, esse é um conceito mais relacionado com a deficiência, mas trazer aqui este conceito de emprego protegido no sentido de haver uma adaptação, uma flexibilização de quem está a empregar
para o que são as características e as necessidades destas pessoas. Eu falo de flexibilidade, eu não falo de permissividade. E isto é muito importante porque é difícil às vezes entrar no mercado de trabalho por diversos constrangimentos que na sociedade não nos lembramos deles. E nós temos imensos exemplos na CAIS. Se eu começo a trabalhar, no primeiro mês de trabalho, eu só vou receber no final. Mas se eu preciso de um passe, de me deslocar até ao local de trabalho durante este primeiro mês, eu posso ter 0, e isto é uma realidade, eu posso ter 0 para começar a trabalhar. E, portanto, eu tenho 0 para conseguir tirar o passe para me deslocar para o trabalho. Isto pode ser um entrave. Se eu sou mãe solteira e me oferecem um trabalho das 9 às 5, mas eu não tenho rede de apoio para deixar os meus filhos, e isto acontece, eu estou a falar de exemplos que passaram pela casa. Se eu não tenho rede de apoio para deixar os meus filhos, eu vou ter que dizer que não ao trabalho. Se eu tenho que ter a minha farda sempre impecável, mas eu estou a viver num alojamento coletivo, num albergue, onde só me permitem utilizar as lavandarias à terça-feira e ao sábado, eu não sei se vou conseguir ter a minha farda tão impecável como aquilo que a entidade patronal me pede. E isto são constrangimentos muito reais desta população e que precisam da flexibilidade de quem está a empregar, deste olhar atento, deste olhar para a pessoa, porque a pontualidade ou a falta de pontualidade pode ser um defeito, pode ser em virtude de eu ter que sair às 7 da manhã de um alojamento local que depende de um porteiro para abrir a porta e que nem sempre o porteiro está lá naquele sítio para abrir a porta e eu perco o transporte a seguir. Estou a ser muito concreta, mas para dizer que os constrangimentos existem. Se nós não ouvirmos quem está do outro lado, não percebermos quais são as vivências tão diferentes das nossas, mas quais são as diferenças que estão do nosso lado, realmente as pessoas vão entrar e sair do mercado de trabalho, até desistirem de querer entrar. Como é que podemos apoiar mais? Parcerias entre o setor empresarial e entre as instituições. E aqui está uma atenção para nós, CAIS, para o Centro São Cirilo, para todas as instituições que estão aqui na retaguarda destas pessoas. Porque realmente podem não ter o passo, mas se calhar as instituições estão aqui para desenrascar o passo para aquele primeiro mês. Para perceber quais são estes constrangimentos e como é que nós, enquanto instituições, podemos colmatá-los. Para percebermos que não estamos a ter as pessoas satisfeitas, estamos na iminência que as pessoas desistam e que há aqui alguém deste lado, alguém de confiança, que está a gerir esta expectativa, a gerir esta frustração e a apoiar para que não haja esta desistência. E o setor empresarial e as instituições sociais têm que trabalhar mais em conjunto. Para benefício de todos, portanto, para benefício de quem está a ser realmente empregado, mas também para a empresa que está a fazer um investimento, que selecionou aquela pessoa que não quer certeza que passar uma semana desista. Portanto, só há vantagens desta relação de parceria. E por fim, focarmos-nos na pessoa, eu já fui falando nisto, focarmos na pessoa e não em currículos. Os currículos às vezes não são muito interessantes. Os currículos têm pelo meio lacunas temporais sem trabalho que não têm explicação ou que têm uma explicação não muito agradável lá do meio. E, portanto, não nos foquemos tanto no currículo, na falta de currículo, na história que está para trás, mas foquemos realmente na pessoa, no que ela ainda pode aprender, no que ela tem para dar, nas competências que tem, podem não ser as que o mercado de trabalho está a requerer, mas tem competências de trabalho e como é que eu os consigo transformar em meu benefício, em benefício da minha empresa, com o foco exatamente nas suas especificidades, nos seus constrangimentos, como eu estava a dizer, e não tanto naquilo que ficou para trás. Ficou para trás. Deixar-vos só os meus contactos, os contactos da CAIS, e mostrar esta disponibilidade que nós temos de trabalhar realmente em parceria. Temos muitas pessoas disponíveis para trabalhar, com experiências de vidas marcantes e enriquecedoras também, e portanto que precisam de oportunidade, e acho que a palavra-chave aqui é oportunidade, porque é a inclusão, e há aqui uns trabalhinhos que falava disto, inclusão é oportunidade. E, portanto, se isto for feito em rede, se isto for feito em parceria, se isto for feito
desta forma aberta e de acolhimento, nós podemos ter aqui um caminho muito interessante para a empregabilidade das pessoas, que é isto, que é um caminho que as pessoas têm que fazer, mas precisam deste apoio, portanto, para fazer o caminho até à sua integração, até à sua autonomia. E acho que é isso. Muito obrigada. Então, muito obrigado, doutora Fátima, pela sua apresentação e pelo que disse. Para continuar, vamos então dar a palavra à doutora Mariana. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Mariana Roseira, sou diretora do Centro de São Cirilo. Vou ter alguma dificuldade em tentar perceber o que é que está atrás de mim, mas vou adivinhar. Não vou ser tão específica como a doutora Fátima, acho eu, no tema, mas vou apresentar um bocadinho o trabalho que as instituições fazem, como a doutora Fátima dizia, atrás disto tudo, não é? Então, o Centro de São Cirilo é uma comunidade de acolhimento de migrantes e refugiados. Faz um trabalho muito parecido com o da CAIS. O público-alvo é um bocadinho diferente, porque são sobretudo migrantes e refugiados, embora também apoiemos nacionais. Então, quem somos? Este é o Daúda. O Daúda, com 5 anos, foi enviado pelo pai para uma escola do Estado Islâmico no Senegal, uma escola onde ele não aprendeu a ler nem a escrever, mas aprendeu a dizer o Corão de memória. Aos 16 anos conseguiu fugir, voltou para a casa dos pais e os pais voltaram a pô-lo na escola. Como ele tinha fugido, foi acorrentado, sofreu alguma violência, maus tratos físicos. Com 18 anos voltou a conseguir fugir, já não foi para a casa dos pais, foi para Dakar, arranjou um trabalho como pescador, ganhava muito mal e conseguiu juntar algum dinheiro para apanhar um barco para a Espanha. Passou 10 dias no mar, porque o barco teve um problema, e foi resgatado para Marrocos e depois de volta ao Senegal. Ficou sem documentos, entretanto, voltou a trabalhar para juntar dinheiro para fazer os documentos. Conseguiu apanhar um barco para a Espanha e teve um mês em Beja, numa rede, promovido por uma rede de tráfico de seres humanos, de exploração laboral. Trabalhava muitas horas, dormia no chão, não lhe pagavam, fugiu, foi para o Porto e pronto, encontrou o Centro de São Cirilo. No Centro de São Cirilo teve um quarto, comida, aprendeu a falar português, teve alfabetização, não é? Porque vem de um outro alfabeto, arranjou trabalho na construção civil. O sonho dele era trabalhar em andaimes e neste momento já está a trabalhar em andaimes. E em 7 meses conseguiu reintegrar-se na sociedade. Isto é apenas uma história. Vou só passar um pequeno vídeo da apresentação. O Centro Comunitário de São Cirilo pertence à província portuguesa da Companhia de Jesus, está em funcionamento desde 2010 e é um centro, uma comunidade de inserção que acolhe pessoas nacionais ou imigrantes em situação de vulnerabilidade social. Eu penso que os imigrantes, quando chegam, têm bem desesperados e aqui encontram um gosto, uma amizade, uma proximidade, já não são os desconhecidos, já têm uma refeição, ao contrário do fim de uma data de dias de fome, têm uma refeição. Quando se sentem um bocado divididos, abandonados, têm onde se abrigar. E pronto, é uma esperança muito concreta, muito palpável, é uma esperança com gosto.
vez como na segunda casa, mesmo estando em ela, partilhar tanto com as pessoas que estão internas como externas. Nas atividades também tenho participado muito e tem sido uma coisa muito alegre, divertida. E tudo também no funcionários, sou altamente profissionais e muito amadas com tudo e continuam a dar um sorriso e para sentir que estamos em casa. Hoje eu trabalho, tenho um emprego, tenho minha casa. O que mudou é que hoje eu sou mais confiante naquilo que faço. Sou bem mais confiante em mim mesmo. No São Cirilo concebes o conceito integral de humanidade. As pessoas, desde que entras na porta a primeira vez, te recebem com uma sonrisa, muita amabilidade, não há discriminação, há muito empatia, muita empatia. Eles põem-se em tu lugar. Segunda casa, esperança, o amor, A família. Humanidade. Então este é o Centro São Cirilo. Este é o Centro São Cirilo. O objetivo é a integração social e profissional destas pessoas. No fundo, o nosso slogan é ajudar a recomeçar e é isto que nós queremos fazer. Temos vários serviços para isso. O objetivo passa sempre pela capacitação ou recapacitação. Algumas pessoas que se foram perdendo pelo caminho e precisam de voltar a recomeçar, mas sempre com o fim de autonomizar do apoio, ou seja, deixarem de precisar daquele apoio que damos no Centro São Cirilo, por isso acabar com a pobreza e começar a partir daí. Que serviços temos? Temos alojamento, por isso está aberto todo o ano, temos sempre pessoas a viver. Infelizmente a realidade do Porto é muito dramática hoje em dia, sobretudo relativamente à migração, por isso estamos sempre cheios. Temos um serviço de refeições, por isso pessoas têm as suas casas, mas por algum motivo não têm possibilidade ou condições para cozinhar e fazem as refeições no Centro São Cirilo, domingo a domingo. Temos um serviço de apoio em cabaz de alimentos, aqui já são mais agregados familiares, pai, mãe, filho, às vezes uma avó e um avô, e que vão buscar um cabaz semanal de alimentos ao Centro São Cirilo. Estes são os nossos públicos principais, os nossos serviços principais. Para qualquer um deles, utilizamos uma metodologia do projeto de vida, onde estabelecemos objetivos com eles, que queiram cumprir, sempre com vista a essa autonomização, ou seja, deixarem de precisar deste apoio. Até lá, fazemos este caminho com uma equipa multidisciplinar, que tem desde o departamento jurídico, empregabilidade, psicologia, social, atividades de capacitação, formações técnicas, e, sobretudo, aqui deter-me no ponto do gabinete de emprego. É um gabinete muito central, às vezes apoiamos não só os pais, como um filho maior de idade, um avô, uma avó. O objetivo é que todos consigam integrar no mercado de trabalho, para que a família consiga fazer face às despesas e poder sair do limiar de pobreza. Estes são os nossos números desde a abertura de portas em 2010. Este ano, o ano passado, em 2022, em fevereiro, nasceu um novo projeto de apoio a cidadãos ucranianos. Por isso abrimos mais 2 casas, uma no Porto e outra em Esposende, por onde passaram até agora mais de 200 migrantes da Ucrânia, e o projeto terminará em princípio este verão. Alguns números do ano passado, só por curiosidade. As nacionalidades principais de novos utentes foi o Brasil, Portugal, Marrocos e Ucrânia. Mas, sobretudo, o Norte de África tem sido a maior nacionalidade do último ano e meio.
Depois, ao nível da empregabilidade, temos bastante procura de construção civil por parte das empresas, de serviços de domésticos, limpeza, etc. E temos ali uma pequena fatia também de hotelaria. Sim. A idade, como podem ver, a maior parte estão em idade ativa, com um perfil mínimo de empregabilidade, ainda que seja necessário aprender a língua, capacitar em alguns aspectos. Como é que se pode ajudar? Há muitas formas de ajudar. Eu vou-me deter mais no último ponto da oferta de emprego, mas trabalhamos com várias empresas, aqui estão só uma pequena parte, que nos apoiam tanto ao nível de donativos, como de empregabilidade, como de pró-bónus em alguns serviços. No nosso site temos um formulário onde as empresas podem oferecer um emprego, podem dizer em que área é que tipo de perfil é que procuram e nós depois fazemos este match. O nosso gabinete de emprego trabalha com várias empresas, mas muito em parceria com o gabinete jurídico, por isso nós damos apoio às empresas a este nível jurídico. O grande problema das empresas em contratar população migrante é que a maior parte não está em situação regular e por isso as empresas têm medo de as contratar. Por outro lado, os migrantes só se podem regularizar se tiverem um trabalho, senão não se regularizam em Portugal. E por isso, andamos aqui numa pescadinha de rabo na boca. O nosso apoio jurídico vai mesmo neste sentido. Temos a indicação da ACT e do CEF, em que a empregabilidade pode ser feita para um migrante em situação irregular, desde que o contrato tenha algumas cláusulas que salvaguardem essa irregularidade. Ou seja, a partir do momento em que faz a manifestação de interesse e tem autorização de residência, tem que apresentar esse documento na entidade empregadora, e a entidade empregadora também tem que dar nota ao CEF que está a contratar ao ACT que está a contratar aquela pessoa em situação irregular. E por isso não há este tipo de problema que muitas vezes assusta as empresas. Por outro lado, para nós é isso, para estas pessoas poderem viver em Portugal, poderem estar legalmente em Portugal, precisam de um trabalho. E será que juntos podemos ajudar a recomeçar? E acabo como comecei, com mais uma história. O Paco, como ele gostava que nós lhe chamássemos, o nome dele é Mbarek, 25 anos, Marrocos, viveu com a família até aos 12 anos e a partir dos 12 anos tentou sempre passar a fronteira para a Espanha, para os territórios de Espanha, no norte da África. Magoou-se várias vezes, esteve hospitalizado e desistiu. Voltou a tentar aos 18 anos, não conseguiu, então tirou o passaporte, juntou dinheiro, comprou um bilhete de avião para a Turquia e apanhou um barco para uma ilha grega. Foi apanhado, foi para um campo de refugiados e fugiu de caminhão para outra ilha grega e daí para Atenas. A partir daí foi Atenas, Albânia, Montenegro, Bósnia, Croácia, Eslovénia, Itália, França, Espanha e finalmente Portugal. Saiu de Marrocos no final de 2019, chegou a Portugal em maio de 2021. Chegou ao Centro de São Cirilo, onde teve um quarto, comida, aulas de português e de inglês, entre outras atividades, tai chi, que ele gostava muito, fez formações e conseguiu integrar no mercado de trabalho. Neste momento trabalha no Grupo Pestana, no Funchal, e já viu o seu ordenado ser aumentado várias vezes, por isso está muito, muito contente. Por coincidência, ontem veio visitar-nos, vinha ao CEF para tratar da documentação e foi-nos fazer uma visita e está muito contente. Muito obrigada. Vamos então agora ouvir a doutora Ana Luísa Marinho. Martinho. Boa tarde a todas as pessoas que se juntaram então a este evento, que começo justamente por congratular. É com muito agrado que de facto se junta aqui numa sala nobre, não é? Um conjunto de pessoas que estão em formação inicial ou contínua, um conjunto de entidades empregadoras que de alguma maneira estão mobilizadas para serem mais inclusivas e oxalá saiam daqui hoje com pequenas dicas de como é que podem tornar-se ainda mais inclusivas, e claramente aqui um conjunto também de gente
ativista, não é? Diria que é sobretudo isto que nos une aqui, é um ato político que estamos aqui a fazer e, portanto, assumidamente, dar-vos os parabéns por isso. Terceira edição de uma iniciativa destas, pronto, fico até quase comovida de ver as pessoas aqui com este entusiasmo que caracterizou este painel aqui de abertura e, portanto, é com muito agrado que também me junto a esta conversa, tentando trazer aqui algum contributo. Portanto, e agradecer naturalmente Sara e ao Miguel pelo convite e a todos e à turma, não é, que também organizou este evento. Portanto, o que eu vou tentar trazer-vos aqui é, para além deste trabalho também com as organizações sociais, e quer a CAIS, quer São Cirilo são também nossos parceiros na A3S, também tento fazer no meu trabalho alguma ponte justamente com o setor empresarial, com as entidades empregadoras e sou docente na licenciatura de Recursos Humanos e, portanto, também é dentro desta licenciatura que tento sensibilizar de alguma forma os futuros e as futuras profissionais deste setor para, no fundo, as vantagens também, e é isto que eu vou tentar trazer-vos aqui, as vantagens de termos no mercado de trabalhos equipas mais diversas, não é? Portanto, não só apelar à responsabilidade social, mas também chamar aqui ao que tem de vantajoso, de facto, de podermos refletir internamente a diversidade que existe no nosso país e que cada vez é mais visível. Vou começar por algumas definições de conceitos, sem vos maçar muito, mas para no fundo estarmos todos aqui a falar da mesma coisa. Já foi aqui muito mencionado um conjunto de conceitos, mas que vou tentar também trazer para aqui e depois tentar também falar de alguns desafios que o mercado de trabalho está a enfrentar e de que forma é que esta questão da diversidade e da inclusão pode de alguma maneira dar resposta também aos desafios que o mercado de trabalho está a enfrentar. Tentarei também deixar no final aqui alguns recursos que depois quem tiver interesse poderá partilhar-se a apresentação com quem o desejar, recursos gratuitos que existem e que podem ajudar também os empregadores a fazer este itinerário, porque não são só as pessoas que estão a fazer este itinerário para estarem mais integradas no mercado de trabalho, são também as entidades empregadoras e, portanto, também há aqui alguns apoios que podem ser feitos nessa matéria. Pronto, vou então começar, vamos lá ver se eu atino. Ok. Alguns conceitos basilares, então, aqui a questão da vulnerabilidade social, que é o tema, não é, o mote para esta sessão que nos junta hoje. Também tentar definir aqui igualdade, diversidade e inclusão, porque no fundo também são conceitos que estão relacionados com isto que nos junta aqui. Obviamente haveria muitos outros, e a equidade e tal, mas pronto, também não vamos aqui fazer uma palestra de definição conceptual, mas o que eu gostava de deixar aqui muito claro é que a Fátima disse isto também, reiterou muito na sua apresentação, que de facto as pessoas podem estar em alguns momentos da sua vida decorrente de um conjunto de características e sobretudo da combinação dessas características com os contextos que vão vivendo em situações de vulnerabilidade ou de múltiplas vulnerabilidades, não é? Causadas por um conjunto muito alargado de questões que são questões que podem acontecer a todos e a todas nós e, portanto, isto também nos põe a todos num lugar de alguma humildade face a estas questões da vulnerabilidade. Ninguém é vulnerável, isso não existe, não é? Existem pessoas que estão, por algum motivo, no momento da sua vida, numa situação de maior fragilidade face a determinada situação, nomeadamente, que é aqui o que nos traz, face ao emprego ou àquilo que é considerado o emprego. O emprego, vamos dizer assim, mais mainstream, das 9 às 5, não sei quantas horas por dia, não é? Que não é efetivamente o emprego que se adequa para todos os perfis de pessoas que existem na nossa sociedade. E, portanto, o que eu gostava antes de mais de dizer é que, de facto, a vulnerabilidade não é um conceito binário, não é? Não é binário, não se é vulnerável ou não vulnerável. O que há é, de facto, um leque que nos aproxima ou nos afasta de, em determinados momentos, de estarmos mais ou menos integrados numa determinada situação. E, portanto, esta é a primeira ponto que eu gostava de deixar claro. E a outra questão também, aqui vocês têm um conjunto de características que normalmente, por exemplo, nos programas
financiados pelo IFP e etc. Classificamos do ponto de vista administrativo as pessoas pela sua idade, pela sua nacionalidade, pela sua situação face, sei lá, ao emprego, naturalmente, mas as pessoas são muito mais do que isto, não é? Nós não somos um conjunto de características administrativas, não é? Nós somos muito mais do que isto e, de facto, também vocês mencionaram, nós somos também toda a nossa história, não estamos só, lá está, como mulher, numa determinada idade e tal, pode-me pôr a mim numa situação de vulnerabilidade em determinados contextos e noutros até em situação de vantagem face a outras pessoas, não é? Portanto, há muitas outras questões mais intangíveis que também caracterizam estas populações. E talvez a mais interessante é que também nós olhamos sempre para o que falta a estas pessoas para ainda conseguirem entrar no mercado de trabalho e muito pouco para as potencialidades que estas pessoas também têm, nomeadamente que desenvolveram por percursos de vida adversos, que vocês também aqui relataram muito bem, a resiliência, a criatividade, portanto, ok, há questões de comunicação, há questões de frustração, que se calhar face a outras pessoas estão numa situação de desvantagem, mas lembrar-me-ei sempre de um exercício que fiz com um grupo da CAIS para trabalhar as questões da criatividade que faço com os meus estudantes de recursos humanos e em que estes grupos mostraram muito mais criatividade para resolver um problema do que os meus alunos de recursos humanos, que alguns deles vão ter as suas vulnerabilidades também, mas digamos que do ponto de vista administrativo não cabem naquela classificação. Portanto, nós costumamos dizer no SCAP e no projeto que eu estou também aqui a representar, que estas pessoas têm de facto necessidades específicas, mas também têm recursos específicos e, portanto, é também olhar para estes recursos específicos que podem trazer estas mais-valias para o mercado de trabalho. Em termos de igualdade, não é? É um tema, um conceito que parece que caiu um pouco em desuso, não é? Que agora já não se deve dizer igualdade, porque se deve dizer equidade. Não, deve-se dizer igualdade de oportunidades, como aqui já foi também aqui muito mencionado, é tentarmos darmos as mesmas oportunidades às pessoas olhando para a sua individualidade, não é? É isto que significa, adaptando, não é? Isso que vamos dar e nunca à partida criar estes tais muros que não vão permitir que essa igualdade seja possível. E a diversidade é muita coisa. Nós somos todos aqui muito diversos, em termos de idade, em termos de sexo, em termos certamente de expressão de género e de muitas outras coisas que até não vemos, não é? Que não estão aqui visíveis e que também neste contexto não mostramos e que mostramos noutros. Portanto, as diversidades são muitas coisas e nós já somos todos nós, enfim, a nossa sociedade diversa. Tem-se dito até que estamos mais diversos e que isto traz uma riqueza. Estamos aqui numa escola de hotelaria e de turismo, isto traz riqueza para este setor em particular, portanto, por que não trazer esta riqueza também para dentro das organizações? A inclusão já é outra coisa, não é? Há muita diversidade e vamos pensar que há cada vez mais inclusão também, mas a inclusão de facto exige um esforço, digamos assim. A diversidade existe, ponto, não é? Somos diversos, temos diversas cores de cabelo, tarari, tarará, mas para conseguirmos fazer a inclusão é preciso de facto ter aqui uma ação e é isto que de alguma maneira também se está aqui a fazer hoje, diria eu. Repesquei aqui um conceito que caiu também ele em desuso, que ficou um pouco parolo, falar-se de cosmopolitismo, não é? Mas que estive na apresentação deste livro e que gostei muito deste prefácio, que nos diz que o cosmopolita é quem se move à vontade na diversidade, que quer aprender na e pela diferença, que detesta a mesmidade e a confirmação narcísica de si, aceitando a premissa de que a diferença somos nós. Acho que é uma definição muito bonita que no fundo nos traz aqui, acho eu, que nos junta aqui hoje e oxalá possamos construir ambientes de ensino e aprendizagem, ambientes de trabalho, ambientes de relação entre colegas, entre amigos, que também possam refletir de alguma forma esta postura, enfim, cosmopolita, que obviamente não tem só que ver com cidades, não é? Que têm turismo, pronto. Passando agora aqui, se calhar, para aquilo que eu fui mais chamada diretamente, que é esta questão do paradigma que se está hoje da gestão de recursos humanos, no fundo, focada ou para a diversidade e para a inclusão. Não só de reconhecer que a gestão de recursos humanos, seja ela formalmente feita por profissionais de recursos humanos, ou seja feita por os pequenos empresários que têm os seus estabelecimentos e que de alguma maneira, obviamente, têm que gerir as suas equipas, estamos hoje em dia neste paradigma. E, no fundo, o que é que isto quer dizer e de que forma é que potencialmente, ou que pode trazer algumas potencialidades para as entidades. A primeira, este esquema pretende mostrar que de alguma maneira isto é, de facto, tentarmos criar um ecossistema
não é? Em que, no fundo, a diversidade e a inclusão não se faz só se uns puxarem por este lado, se as entidades sociais estiverem aqui a lutar mas sim se as entidades de ensino, como estamos aqui se as entidades empregadoras, as associações empresariais, como a PPDI ou o GRACE, também têm feito um papel muito significativo nesta matéria, as organizações que eu chamo, não é, ou que chamamos agências de intermediação, que são especializadas, que conhecem muito bem estas pessoas com quem trabalham, que conhecem muito bem justamente estes seus recursos específicos e que, portanto, podem ser um aliado também das entidades empregadoras, e também alguns serviços especializados que há de recursos humanos e que podem dar apoio às entidades que estejam mobilizadas e com vontade de ter efetivamente nas suas equipas, enfim, diversas pessoas e que possam querer retirar o melhor, vamos dizer assim, dessas equipas diversas. E então aqui vou tentar trazer alguns desafios, obviamente que não esgota todos os desafios do mercado de trabalho, nem tem pretensão disso, e tentei sobretudo focar nos desafios se calhar mais para a área justamente da hotelaria e do turismo. Então, um dos desafios também já mencionaste, que tem que ver com esta dificuldade de atração de recursos humanos. Neste momento há dificuldade de atração de recursos humanos, vamos entrar, ou já estamos no verão e etc., ainda maior dificuldade de conseguirmos ter pessoas, portanto, naturalmente que isto significa que temos aqui recursos. À falta de mão de obra parece assim um matching perfeito, não é? Tentarmos justamente encontrar pessoas que obviamente já fizeram um itinerário e já estão prontas para uma experiência no mercado de trabalho, não é? Portanto, nem a Fátima nem a Mariana nunca vão falar convosco para vocês incluírem alguém que ainda não está nessa fase do seu percurso, não é? Que ainda está antes, quem já está pronto, enfim, já é de facto um recurso aqui que possa ser utilizado. Também muita mudança nos processos de recrutamento e seleção. Isto é um desafio hoje em dia, até vou mencionar isto um bocadinho ali mais à frente, que é, de facto, analisa-se cada vez mais o perfil da pessoa, já não tanto o CV ou então os CVs às cegas, já não se recruta assim tanto por certificados, essas questões todas, portanto, está a mudar tudo isto. E até constitui uma vantagem para quem trabalha com estes públicos, porque, de facto, por uma vez conseguimos mostrar, se calhar, quem são estas pessoas sem passar por aqueles processos que de alguma maneira ainda afastavam mais estas pessoas desses mesmos processos. Digo sempre isto, é tentar não desperdiçar talentos. Há talentos nestas pessoas, claro, não é? Como também há pessoas que não têm talento nenhum, naturalmente, mas olhando para aquelas que as têm, é um desperdício não as incluir, não é? Nas equipas e no mercado de trabalho. Portanto, é uma espécie de estarmos aqui, falamos muito do desperdício alimentar, vamos falar também do desperdício de talentos. Depois também são ambientes, não é, destes da hotelaria e do turismo, conheço melhor o da hotelaria, mas enfim, pensando assim como um todo, esta área, para não ferir nenhuma suscetibilidade com o turismo, também esta questão de que são ambientes muito desgastantes, são ambientes que se trabalha, não é, em equipas muitas vezes em locais pequenos, em que há horas de muita movimentação, portanto há muito stress associado também a estas áreas, e está comprovado por um conjunto de estudos que equipas mais diversas contribuem também para a satisfação e a motivação dos trabalhadores no mercado de trabalho. Nunca é no curto prazo. No curto prazo é preciso uma adaptação, mas olhemos para o médio prazo, nem é preciso olhar para o longo prazo. E isto são estudos que fizeram estudos em diversos setores e que de facto trazem mais satisfação para as pessoas que no fundo trabalham com estas equipas mais diversas. Até há um aumento muitas vezes da produtividade. Tudo certo? Obviamente, não, está tudo bem? Há também uma diversidade de clientes cada vez maior, não é? O Porto tem recebido muita gente de muito lado, naturalmente que também haver representatividade desta diversidade nas pessoas, no fundo, que estão a servir, que estão a atender, obviamente que isto também é algo muito valorizado e que as pessoas, enfim, revêem e que faz com que, no fundo, os clientes também fiquem agradados com esta questão. Até agora estava a falar mais de uma dimensão interna, mas olhando também para a dimensão externa da imagem que nós também transmitimos aos nossos clientes, isto também está muitíssimo estudado. Nas lideranças também está estudado que lideranças que sejam mais diversas também têm um efeito muito positivo nas equipas, porque efetivamente as pessoas percebem que não só têm acesso ao mercado de trabalho, mas têm até possibilidade de
que o mercado de trabalho seja, ou que aquele local de trabalho em particular, seja um espaço de crescimento e de efetivamente fazerem carreira. Aqui vê-se muito mal, mas vou dizer assim muito rapidamente, há uma pressão cada vez maior para que as empresas sejam socialmente ativas, socialmente responsáveis. Aqui só pus dois elementos dessa pressão, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, pensando no 8 em particular, que tem que ver com o trabalho digno, mas também, por exemplo, a Lei das Cotas e muitas outras pressões formais ou pressões mais informais para que de facto as empresas tenham um papel que não seja só a entidades produtivas, não é? Já não estamos de facto nesse paradigma. E no fundo, para dar conta desta pressão, é uma necessidade, tu dizias isto no início, Filipe, é uma necessidade esta questão de termos práticas diversas e inclusivas, e não é uma escolha propriamente dita, não é? Temos que estar aqui, está a acontecer, portanto como é que nós vamos apanhar isto da melhor maneira possível, para que seja bom para os dois lados, como tu também mencionavas. Dizemos que podemos ter 3 níveis de práticas de gestão para a diversidade. O nível 1 é cumprirmos a lei. E ficamos satisfeitos com isso. Não, nós não discriminamos ninguém, não fazemos o anúncio, pomos o M e o F e está tudo certo. Pronto, maravilha. É o primeiro nível. É melhor do que o 0. Eu não pus ali o 0, que é aqueles que não fazem, não existem, não é? Portanto, o 1 é o nível mínimo e às vezes temos que saber onde é que estamos para dar pequenos passos, para que os passos também sejam sustentados, não é? Depois há um segundo nível mais neutro, em que dizemos, ok, realmente não discriminamos, não só não temos discriminação direta, como também não temos indireta. De facto, quando vem alguém de um outro sexo ou de uma outra nacionalidade, de facto não discriminamos. Mas se não vier ninguém, que é o que nos dizem muitas vezes, mas nós não temos equipas mais diversas porque as pessoas não se candidatam, não é? Portanto, até estamos a ter uma política neutra. Pronto, e depois há um nível 3, que obviamente para o ano, no nosso próximo encontro, haverá um nível 4, 5, não é? Porque já estaremos mais adiantados, mas para já um nível 3 em que é ser mais proativo e irmos atrás. Ok, abrirmos o leque, por exemplo, de recrutamento. Se não tivermos ainda aqui uma shortlist de pessoas diversas para podermos entrevistar, se calhar vamos recorrer, por exemplo, a estas agências para conseguirmos fazer isto. Portanto, sermos mais proativos e não só pensarmos, não, nós já fizemos a nossa parte, não é? Portanto, a nossa parte é sempre irmos dar mais um passinho no sentido do outro. E então agora, só para vos tentar dar aqui o que é que vocês podem fazer e para acabar, não é? Como é que eu posso receber estes apoios? Pus aqui os vossos 2 logotipos, mas há organizações de apoio a esta transição para o mercado de trabalho, e eu gosto muito desta palavra porque é uma palavra que mostra esta questão dinâmica. De facto, as pessoas estão num percurso e estão a tentar fazer uma transição o mais... não sei qual é que é a palavra, mas o melhor para si, o melhor para todos, que esta transição funcione. Vai ser bom para ele, vai ser bom para a equipa, vai ser bom para a entidade. Portanto, se esta transição puder ser apoiada também para algumas pessoas que precisam de facto deste apoio, porque a integração de facto não é só laboral, é sempre sociolaboral, tem sempre estas várias dimensões, que assim seja. Nós também temos um serviço que é voluntarista e, portanto, não podemos dar assim apoio a toda a gente, mas que chamamos HR-IN, Connecting Special People and Special Employers, e quando dizemos special, quer dizer que são pessoas que têm estes recursos especiais, específicos, digamos assim, e tentamos justamente pôr em conexão e ajudar também as entidades empregadoras e os profissionais de recursos humanos a conseguirem fazer mais e melhor esta transição. Tentamos, por exemplo, ali em cima à direita, vocês têm um exemplo que nós acompanhamos, um pequenino restaurante que às vezes pensa-se assim, mas nós somos tão pequenininhos que não podemos ainda ter este trabalho, não é, de fazer ter estas práticas de recursos humanos. Às vezes são coisas pequeninas, melhorar por exemplo, aqui os instrumentos de trabalho, os fluxos de trabalho, pôr cores para ser mais fácil arrumar as coisas nas gavetas certas, pronto, coisas deste género que, por exemplo, se faz muitas vezes nas escolas e reproduzi-las, por exemplo, dentro das entidades, que é uma coisa relativamente fácil, mas é verdade que no dia-a-dia os profissionais não têm muito tempo para o fazer. Também tentamos, enfim, capacitar profissionais, e aqui posso-vos mostrar como é que nós tentamos fazer isto, as equipas, tentamos, porque não basta o profissional de recursos humanos estar sensibilizado, ou o patrão, digamos assim, mas as equipas que vão trabalhar com estas pessoas diversas, no fundo também têm que estar minimamente preparadas para acolher, para combater estes mitos que por vezes existem, não é, sobre estas pessoas, e portanto também preparar, não pode ser só boa vontade, não é? Vêm pessoas diversas e vai correr tudo bem porque estamos cheios de boa fé. Não é suficiente, é preciso um bocadinho mais do que isso. Não vou passar isto que já estou aqui a falar há muito tempo, mas só dizer-vos muito rapidamente que
Nós, no âmbito destas capacitações que fazemos para as entidades empregadoras, fizemos um programa que se iniciou em outubro e, portanto, estou aqui no fim deste programa, que no dia 26 de junho, online, gratuitamente, das 9h30 às 11h, vamos falar sobre justamente a desvinculação. Porque, por vezes, os estágios acabam, os contratos de trabalho acabam e são momentos muito delicados para uma pessoa que teve estas intermitências, estes percursos chamados em ioiô, não é, de entra e sai, quando teve uma oportunidade no mercado de trabalho e que depois termina, é preciso cuidar muito bem desta transição, desta desvinculação. E vamos ter connosco o Mário Pereira, que é uma pessoa que trabalha, na verdade, com pessoas com diversidades múltiplas e que tem trabalhado muito bem, do meu ponto de vista, este apoio às entidades empregadoras para se conseguir fazer esta desvinculação, porque a relação pode acabar, não é? Mas, no fundo, também ter algum cuidar até ao fim, digamos assim, também de todo o processo. Fica aqui para vocês. Dizer-vos também que temos um conjunto de recursos gratuitos. Há um curso que nós temos num projeto que é sobre a integração no mercado de trabalho de mulheres internacionais e que tem, por exemplo, um módulo sobre diversidade e inclusão, que está em português, está em inglês e num conjunto de outras línguas. Dizer-vos que fizemos um e-book que eu até trouxe aqui, que estão algumas das entidades aqui representadas também no e-book, que mostram um pouco algumas boas práticas, por exemplo, que a Analia vai partilhar de seguida. Portanto, há muita coisa que vos pode inspirar para vocês, no fundo, darem este passo e conseguimos fazer um bocadinho melhor. Todos nós conseguimos fazer um bocadinho melhor, é o princípio mesmo da humildade, não é? E se nos estamos aqui todos a perder uma tarde é porque temos esta humildade e, portanto, estou certa que estamos neste caminho. Há também já um conjunto de recursos, neste PowerPoint, vocês se clicarem nestes recursos, abre no online o recurso, portanto, se vocês precisarem, quer para fazer recrutamentos mais inclusivos, quer para, enfim, um conjunto de coisas que já existem e que, do meu ponto de vista, são muito úteis, e também o recém-lançado diagnóstico da Comissão Europeia, que ajuda a perceber e a posicionar as entidades face a estas temáticas da diversidade e o que é que pode ainda melhorar. Portanto, há muita coisa à disposição, há entidades, portanto, não estamos sozinhos, não é? Estamos a tentar criar este ecossistema e é assim que eu finalizo, também deixando o meu contacto para qualquer coisa que possam necessitar. Obrigada. Então, obrigado, doutora Ana. Com isto, então, terminamos o primeiro painel de apresentações. Vamos agora, então, para um pequeno coffee break e vou-vos pedir, então, que não fujam. Temos já a seguir o segundo painel das apresentações. Por último, só um grande aplauso aqui aos nossos convidados e até já.